Caro empreendedor, cara empreendedora, você ligada no Economic News, vou tratar de um assunto que diz respeito à nossa relação comercial e à nossa relação política, isto é, do Brasil para com o mundo. Você ser um representante do Brasil em Washington, ocupar um posto na diplomacia do mais alto quilate, exige determinadas pré-condições, exige um currículo respeitável, uma capacidade de interlocução comprovada na prática, que crie um cenário, crie uma condição de que você possa se aproximar de outros chefes de Estado, aliás, dos representantes de outros chefes de Estados, porque embaixador não se reúne com o presidente da República, cada qual no seu quadrado. Ele vai se reunir, quando muito, com outro chanceler, notadamente do país que ele queira buscar relacionamento. Mas essa proximidade sustentada, que necessita ser familiar, isso não existe. A diplomacia não funciona dessa maneira. E causa perplexidade que o Bolsonaro defenda o empossamento do filho, na condição de que somente esses vínculos de DNA seriam capazes de apontar o Brasil no rumo correto. Ora, o presidente Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e declarou de boca cheia: se eu puder dar um filé mignon para o meu filho, eu dou. Eu quero beneficiar meu filho, sim. Ele assumiu um nepotismo explícito, apesar da Constituição brasileira proibi-lo. Aliás, desde que assumiu, as suas propostas são medíocres, irrelevantes, como desobrigar o uso de cadeirinhas para crianças, tirar radar das estradas, mudar a taxa de turismo em Fernando de Noronha, aumentar o prazo de carteira de motoristas, punir um fiscal que o multou há 10 anos, em suma. Assuntos ridículos para a pauta de um presidente da República. E agora, essa espantosa nomeação de um filho sem experiência, a não ser a de fritar hambúrgueres. Só nos resta perguntar: por que esse homem propõe tantos absurdos? Por quê? É de propósito. O Trump faz a mesma coisa. É uma estratégia para que essas atitudes anestesiem nosso sentido crítico. É uma maneira de nos habituar ao que se chama uma nova normalidade. Aos poucos, vamos aceitando esses delírios de um desgoverno como normais. Aliás, é a vitória de um slogan que já usavam durante a campanha: é melhor já ir se acostumando. Essa situação está causando embaraço, inclusive no âmbito do Itamaraty. Um diplomata quebrou o silêncio, disse que viramos uma república de banana com a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador. Literalmente diz assim: só repúblicas de bananas têm esse familismo, esse nepotismo, filhotismo, essa personalização das relações políticas importantes. Quem diz isso é o diplomata Paulo Roberto de Almeida, do Itamaraty. Ele afirma também que a adesão às teses de Trump é algo estranho e até bizarro. Ele deu essas informações ao jornal português Observador. O diplomata do Itamaraty, Paulo Roberto de Almeida, disse que nós vivemos realmente numa república onde está configurado o nepotismo, e o Itamaraty passa a ser motivo de muita preocupação. E lógico, se você é empresário, se você é industrial, pensa em negociar internamente no Brasil e com o mundo, você tem que ter preocupação com quem nos representa e aonde essa pessoa está sentada, qual a capacidade dela de interlocução e de fazer com que os interesses brasileiros transcendam a Washington, né, a capital dos Estados Unidos. Paulo Roberto diz que a atuação de Bolsonaro tem prejudicado a imagem internacional do país e diz assim, vou ler aqui para você se ficar a par: só repúblicas de banana têm esse filhotismo, nepotismo, essa personalização
das relações políticas importantes, como são as diplomáticas, num sistema que antigamente pertencia à aristocracia, às oligarquias e que hoje é inaceitável para os padrões de diplomacia consolidada no sistema burocrático. Afirmou o ex-embaixador em entrevista à Lusa, que é uma agência de notícia portuguesa. O diplomata não tem dúvida de declarar que Eduardo Bolsonaro não tem capacidade para atender às necessidades do cargo, apesar do chefe brasileiro confiar nas competências do filho, realçando o fato dele conhecer várias línguas e de conhecer a família do presidente Donald Trump. Ele não é capacitado, vamos ser muito claros. Acaba de fazer 35 anos, não tem formação adequada, conhece muito pouco ou nada de relações internacionais. Essa adesão às teses de Trump é algo estranho e até bizarro, porque certamente o presidente norte-americano já colocou o Brasil naquela lista de Shinto countries, ou seja, um desprezo total por estados que fornecem imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Senhores, nós estamos vivendo uma época muito bizarra em que o presidente usa helicóptero para transportar familiares e acha normal, indicar o filho e acha normal. E você que tem negócios, ou diretos ou indiretos, porque indiretamente todos nós vivemos dos resultados da diplomacia, tem que ficar atento ao movimento da política internacional e da nossa chancelaria. Pense nisso.